Muito boa noite a todos, estamos começando mais um Café Seguro, o podcast Segurança da Informação da WSS, a segurança digital do seu mundo. Eu sou o Pedro, o host desse podcast, e eu estou de volta novamente. Como podem perceber, o Pedro voltou, certo? Então eu gostaria de, a mim mesmo, megalomaníaco como sou, por favor, uma salva de palmas só para o Pedro. Merecido. E com essa abertura excelentíssima, eu passo a palavra para o meu colega Benhur. Benhur, por favor. E aí, pessoas, beleza? Aqui é o Benhur, carinha de AppSec, e hoje eu jurava que OT era alguma coisa voltada para a segurança de OVNIs, mas eu estava completamente errado ao perguntar para o ChatGPT. Bom, hoje eu aqui, Daniel Dalalana, como sempre, né? Vamos lá para o episódio 102 e sempre diferente, Pedro? Hoje, sem dúvida, hoje eu sou o Scrum Master da segurança, pelo que eu fiz hoje nos bastidores disso aqui, que é uma loucura, cara. Meu senhor, cara. Mas é uma beleza. Pedro, só preciso dizer, que coisa boa de ter de volta, porque semana passada eu estou novamente de falar com o Durso lá, e eu tive que conduzir, né, o episódio. Não que seja um problema para mim, eu gosto de falar também, mas, cara, faltou o teu papiro, aquelas coisas que só tu tem, sabe? Mas então, Pedro, as excentricidades do Pedro, né? Faça as honras, Pedro, lá. E até o seguinte, né? Agora eu tô voltando aqui essa semana, né? Estou me sentindo novamente em casa. Contar a história, não, eu até vou fazer o seguinte, ó. Eu não vou... Ninguém sabe onde é que eu fui exatamente, né? Aqui, pelo menos dentro desse ambiente. A gente falou. Ah, vocês falaram. Ah, não, eu pedi pra não falar. Eu queria fazer um mistério. Eu não falei. Só fiz uma sátira. Só foi uma sátira? Ah, não. Então, eu não vou dizer onde é que eu fui nem nada. Talvez em algum momento eu lance alguma piada interna para o pessoal ficar perdido e contribuir mais ainda com esse clima de mistério em volta do que aconteceu, tá? Top. Então, nesse momento excelentíssimo que nós estamos aqui, comigo novamente, eu estou de volta, né? Eu estou me sentindo bem aqui, eu tô... fiquei um tempo sem poder fazer isso aqui, né? Então, estando aqui novamente, é sempre um prazer estar de volta no Café Seguro. Então, por favor, a direção... agora nós temos o nosso momento dos anúncios, certo? Dos anúncios iniciais aqui. Mas o primeiro anúncio que a gente não pode esquecer é dar as honras ao nosso convidado. Sim, né? Perdão, enferrujado. Perdão, tá cara, certo. O que tá te acontecendo? Tu voltou lá naquele país que nós não podemos falar qual o nome, esqueceu? Não podemos falar. Não podemos falar qual o nome. Eu esqueci. Por favor. Por favor, pare de consumir as coisas que você comprou nesse país. Talvez eu devesse não fazer isso agora. Mas ninguém me pegou no aeroporto. Mas é o seguinte, ó. Como eu sempre faço aquele... Agora eu me lembrei, né? Como eu sempre faço aquele pseudo-mistério... Aquele pseudo-mistério que ninguém sabe quem que é o convidado, que eu fingi que ninguém sabe, mas todo mundo sabe o que está escrito no título. Endrigo, por favor, apresente-se para os ouvintes. Fala, pessoal. Boa noite, tudo bem? Dala, Pedro, Benhur, brigadão pelo convite, tá? É sensacional estar aqui com vocês, com essa energia. Bom, rapidinho sobre mim, né? Tive uma vida técnica, começando técnica em desenvolvimento, carreira completamente desenvolvimento. Migrei para a área de segurança, desenvolvendo para a área de segurança, comecei a ir para a área de AppSec, né, Benhur? Você conhece muito bem. Aí da área de AppSec, gente, comecei a entrar nesse universo, segurança me picou de um jeito e segui a vida, mercado financeiro, hoje em dia atuo na indústria, dentro da área de energia. Olha ali. Legal pra caramba. E aí, Pedrão? Agora os avisos? Agora os avisos. Rodrigo, ajuda ele que ele tá... Obrigado. Rodrigo. Aliás, no roteiro que eu li, tá os avisos agora, tá? É bom sempre zoar o roteiro, né? Porque ele existe, no final das contas ele existe. O roteiro não existe. Mas assim, ó, só pra já fazendo o anúncio, então a partir de semana que vem, o Endrigo também faz parte do time aqui do vai integrar. Era surpresa, cara. Pô, até pra mim era surpresa. Sim, exato, tá aprendendo agora, tá descobrindo agora. Pedrão, mas é o seguinte, vamos pros recados, é óbvio que já tá ali, já que tu anunciou, que é falar dos nossos queridos patrocinadores aqui e por favor, faça as suas honras. Fale primeiro do nosso querido Delcore, que está aí na nossa tela, certo? A XLab Security, certo? Com o seu excelentíssimo produto WAF. Benhur, eu sei que tu ficou encarregado de falar sobre o WAF em alguns momentos, né, na nossa história do podcast, mas é o famoso Web Application Firewall, certo? Então, se tu tem uma aplicação web que tu quer botar um firewall na frente, XLab Security, por favor, falem com eles se colocar atrás não vai funcionar direito. Não vai dar certo. Então, não vai adiantar. Bom, cara, definição do Wikipedia essa aí, cara. É legal. Isso. Mas é importante dizer que eles vão saber onde colocar o WAF na sua aplicação. Então, essa é a ideia.
importante dizer também, aproveitar, como sempre, mando um abraço para o Maurício e para a Lisandra, que estão sempre nos acompanham, né? O Maurício é bastante excêntrico aí nas suas postagens e resenhas aí. Ô, Maurício, lembramos de ti ontem, né? Piadas internas aí, tá? Né? Lembramos disso aí, né? Sim, mas enfim, um abraço, Maurício. No sábado estarei no Instituto Caldeira, onde a X-Labs tem agora um local. O sábado vou estar palestrando lá no Tech Summit. Então, Maurício, fica o recado aí. Esteja por lá para a gente trocar uma ideia pessoalmente também, que já faz um tempinho. Mas, além disso, Pedrão, quem está também conosco é a nossa querida do mundo, a Qualis, né? Sim. E a Qualis, semana passada eu deixei, Pedro, tu não sabe, né? Porque além de não participar, tu não acompanhou. O Endrigo viu o episódio semana passada e tu não viu. Olha só que coisa. Eu não tenho desculpas para isso, sabe? Não tem, mas. E é por isso que a gente está reforçando aqui essa troca que a gente vai anunciar hoje, o Endrigo no lugar do Pedro. Sim. Tá muito legal. Mas enfim, a Qualis, na semana passada eu lancei um tema de casa pro pessoal, que era pro cara sobre VMDR, né? Então, para quem não sabe, né, a gente está falando aqui já desde a chegada da Qualis conosco. A Qualis é uma das líderes aí, né, principais do mundo em solução de gerenciamento de vulnerabilidade baseada em risco. Sim. E eu falei sobre o VMDR porque o VMDR é a solução principal da Qualis em termos de gerenciamento de vulnerabilidade, detecção e resposta. Então, essa é a sigla em linha geral. Então, a Qualis está à frente de vários itens aí para solucionar problemas relacionados a gerenciamento de vulnerabilidades e, obviamente, da detecção e resposta. E, conforme a gente também tinha falado semana passada, um abraço para o nosso querido Edu. Quem quiser entrar em contato com a Qualis pode mandar um e-mail direto para vendas-brasil@qualis.com, que vai chegar lá para os Edus, tá? Isso é piada interna nossa lá, só tem Eduardo lá, nunca vi. A Qualis tem um requisito Brasil, é só contratar Eduardo. Mas chega dos recados para além, Pedro, porque eu quero ouvir mais, não de ti, mas do nosso convidado. Tá? E eu vou te deixar aqui, já faça as honras, porque tu voltou daquele país que nós não podemos dizer qual é, tá? Sim. Porque tu disse que a gente não pode dizer. Faça a tua primeira pergunta, para deixar o Endrigo, que vou adivinhar, vai chegar em 15 minutos de episódio, o Endrigo vai falar, pessoal, me desculpa que eu falei muito. Mas eu gosto de falar, né? Exatamente. Todo mundo fala a mesma coisa aqui, cara. Endrigo, vai, fica à vontade. A minha pergunta, ela vai ser dupla, tá? Ela vai ser dupla. Primeiro, eu acho que é legal para todo mundo que está nos assistindo agora, inúmeras pessoas aqui nas duas lives, né, no YouTube e na Twitch. Exatamente o que é, isso foi uma dos tópicos que o Dallas tinha levantado antes, exatamente o que é OT Security e, para além disso, como é que alguém, alguma pessoa em qualquer ramo de tecnologia poderia entrar nessa área? Como é que se entra nessa área? Vou ler. Rapaz, complicado, você já começou, hein? Mas já começando ali com o Dala, a questão dos 15 minutos, também tá no roteiro, né? Falar que tá falando muito. Tá marcadinho. Tá marcadinho, né? Não, beleza. Cara, o Endrigo vai ter que estar no time, cara, não tem jeito. Vai ter que estar no time, não tem o que fazer. Não, legal, gente. Bom, OT Security, né? OT vem da parte de tecnologia operacional, né? Vamos falar no bom e velho português aqui. Normalmente é a parte da tecnologia que a gente fala que ela é voltada para o ambiente fabril, tá? Então é automação de fábrica, automação na parte de esteira, na automação em tudo que envolve a parte de operacional de uma indústria, de uma química, qualquer outra nesse sentido, a gente chama de OT, tá? Então ela traz esse vínculo do mexer com o mundo físico. Certo? Então ele é um hardware, ele é um software, ele é um aparato, mas ele de alguma forma ele afeta o ambiente físico, ou seja, uma esteira, uma caldeira, algo nessa linha. Então eu tenho ali os PLCs, eu tenho os equipamentos que fazem toda essa parte da comunicação com o OT, e por trás eu acabo tendo todo um arcabouço, um sistema que faz essa gestão desses ambientes, que são sistemas escadas, né, são muito conhecidos no mercado como softwares supervisórios, né, e isso é o OT por si só, né. E a tua pergunta, Pedro, quando você fala de OT Security, cara, é um universo completamente novo, propriamente dito, que a gente tem falado, né, porque quando eu falo de OT de um modo amplo, eu estou falando de engenharia pura, e não é de engenharia de computação, é de engenharia da parte de automação industrial, de automação da parte de engenharia de produção e coisas do gênero. O que eu ia dizer é uma coisa antiga isso, né? É uma área antiga.
A parte de OT é antiga, e aí é onde a gente acaba tendo problema de segurança, né? Porque na hora que eu pego, vou citar um exemplo aqui, né? Uma caldeira dentro de uma fundição, né? Na hora que eu monto um projeto desse, ele não é um hardware igual a tua máquina, a minha máquina, de cara, deu problema, joga fora, vai a um site no Mercado Livre da vida, qualquer outro, não, desculpa o merchan aqui, mas qualquer outro site de e-commerce, whatever. Contribui aí para ajudar. Ah, boa, vai que vira patrocinador também. Você vai lá e compra essa máquina e começa a utilizar ela. Normalmente, quando a gente fala do ambiente de OT, é um projeto que leva anos para ser construído, uma planta de uma fábrica, e ele tem anos que ele não pode parar. É tolerância zero. Então, esse mesmo exemplo que eu falei de uma caldeira, né? Há muito tempo atrás eu trabalhei dentro de fundição. Na hora que a gente monta uma caldeira, ela tem um plano de ficar 20, 30 anos interrupto. Se ela para antes disso, você tem que jogar a caldeira fora, porque o metal que está dentro resseca, e você tem que começar do zero. E você coloca todo um arcabouço em volta tecnológico para fazer monitoração e manter ela operando no ar. Né? E por que a questão da segurança que você está perguntando? Né? Porque quando isso começou a acontecer lá 20, 30 anos para trás, era um ambiente completamente isolado. Eu não tinha problema. Porque para você ter acesso a esse cara, você tinha que estar em loco, você tinha que estar naquela máquina que tem acesso no PLC, ou até estar no PLC fazendo a configuração. Mas hoje em dia a questão da Ethernet está ficando muito mais barata, né? O colocar um cabo Ethernet num PLC é mais barato. Eu estava conversando ontem com um pessoal, eles falaram assim, cara, daqui a 5 anos vai custar cerca de $1 ter uma placa PLC, uma placa Ethernet dentro de um PLC. Então, qualquer PLC dentro de uma indústria vai se conectar à Ethernet. Conectando na internet, o cara vai conectar na rede dele, vai querer conectar, e aí o gerente lá na ponta vai querer ter a visão da fábrica online. E se alguém tem uma visão online, alguém do mal também pode ter essa visão online e pode tomar alguma ação que você não queira. Né? Não sei se eu fugi da tua pergunta aqui, eu te ajudo. Não. É boa introdução para o... E nesse mote, Andrigo, até pegando assim, porque tu falou um pouquinho de ti, eu gosto de falar sempre do convidado. Tu falou um pouquinho de ti, assim, para ver na história do desenvolvimento, já brilhou o olho do Benhur, aí tu falou EPSEC, brilhou 2 vezes o olho do Benhur, aí tu falou no Mercado Livre, brilhou 3 vezes, ô Benhur, já sabe, o Ricardo tá dado, tá? Essa mensagem já vai chegar, pega esse corte, pode mandar. Pessoal do Mercado Livre, aqui conosco, te queremos aqui conosco. Tá? Benhur, te ajudei, hein? Ô, Rodrigo, não esquece, semana que vem tu tá aqui já, não esquece, pode reservar a agenda, valeu, um grande abraço, foi muito bom ter vindo, tá? Mas, então, eu te perguntar porque tu citou dessa trajetória, e cara, o T-Security, né, tipo, a gente fez uma conversão do papo, eu vim lá do desenvolvimento, não sei o que, e bum, né? E como é que foi essa abordagem pra ti, assim, de chegar nessa área, assim, no sentido de tu tá tendo que te apropriar, porque como tu falou, uma área nova, se apropriando cada vez mais com isso. Como é que foi essa experiência e está sendo essa experiência? Eu diria que tá em fase de transição, tá, Dala? Assim, o meu foco hoje, né, toda a minha base de estudo não está sendo somente em OT, né? OT é uma das vertentes que a gente está atuando dentro da posição que eu exerço no mercado, no que o Biso tá aqui, a gente vai conversar, acho que mais para frente, né? Tá mais para frente no roteiro também, tá, Pedro? Nós vamos indo devagarzinho. Desculpa, te peguei para Cristo, cara. Não, isso aí é normal, isso aqui é normal. Mas dentro dessa visão, né, de cuidar da segurança do negócio, né, surgiu essa vertente, né, de falar de segurança dentro do ambiente operacional, dentro da tecnologia operacional, porque justamente a gente começou a ter uma vertente muito forte de ataques nesse universo, né? Então, na hora que a gente começa a abrir as notícias ao redor do mundo, isso aparece. Flórida, ataque dentro de uma infraestrutura crítica, onde a gente teve problema de entrega de... Meu Deus, esqueci agora a palavra, da parte de água, né, deles. Acho que o ponto que todo mundo vai lembrar muito forte, pelo menos para mim isso é um ponto marcante, onde eu vi o mercado utilizando como catalisador, foi Colonial Pipeline. Né? Colonial Pipeline é a empresa que joga do Texas para Newark, nos Estados Unidos, 2 oleodutos mandando
direto 24/7, ela sofreu um ataque de ransomware. Tem gente que diz que foi em OT, tem gente que diz que foi em TI, whatever. O fato teve que parar. Botou os Estados Unidos em estado de emergência durante alguns dias por causa que eles tiveram que parar a operação, né? Então, quando a gente olha nesse aspecto para a parte operacional, aonde, pegando o gancho que eu trouxe antes, que são tecnologias que são feitas por engenheiros, que eles pensam normalmente na questão do cenário feliz, né? Isso é feito para girar assim. Então, ou você passa 1 ou você passa 0. E se eu passar 0.5? Se eu passar 0.9? Se eu passar A? O engenheiro dificilmente ele vem com esses corner cases nos cenários que ele prepara um software desse, um driver para aguentar esse tipo de coisa, e aí é onde a brincadeira começa, né? Legal, gente, legal. Desculpa, eu falo bastante mesmo. Deus 15 minutos. Ele é o melhor. O cara tá muito ligeiro. O cara tá muito ligeiro. Uma aula de podcast hoje, cara. Sim. É isso. Eu até acho uma coisa legal, assim, que tu comentou, né? Que o pessoal comenta, nossa, mas tu tá só enviando um valor inválido, né? Não tá nem rodando um comando. Ah, mas se não interpretar e cair, tu tem um denial of service ali, né, por causa de um valor inválido, né? Então acho que Buffer overflow. Então, assim, uma pergunta agora, eu vi que tu tocou num ponto bem importante que alguns dizem que foi IT, alguns dizem que foi OT. Aonde é essa divisa? Né? A partir de onde, pelo menos no teu entendimento, tu acredita que é de IT e de onde é de OT? Para entender a diferença, um pouquinho mais onde é que estão as... Eu odeio quando eu esqueço a palavra no meio do podcast, que eu mato um tempo inútil. Os limites, os boundaries, o threshold. Fronteiras. Fronteiras, aí, ó, fronteiras. Obrigado. Cara, vamos lá. Primeiro trazer a visão das fronteiras em si entre TI e OT, e depois o porquê da discussão, porque assim, não teve, pelo menos das informações que eu recebi quanto à Colonial Pipeline, não teve essa definição. Tanto que se você pega alguns podcasts, algumas falam que foi num universo ou foi no outro, tá? Mas OT, né, como eu estava ali falando antes, OT é todo software e hardware que de alguma forma afeta o ambiente físico, né? Então, na hora que eu estou falando de uma máquina agrícola, na hora que eu estou falando de uma caldeira, na hora que eu estou falando de uma esteira, eu tenho um PLC, eu tenho um motor, eu tenho uma comporta e eu tenho um software por trás que, de alguma forma, ela vai afetar esse ambiente físico, né? TI é uma outra vertente. TI eu tenho físico, eu tenho lógica, eu tenho, mas ela é voltada para o negócio, tá? Então, na hora que eu tenho a visão da TI, né, de Information Technology, eu tenho um aparato de software que é para mandar o negócio. Eu tenho ERP, eu tenho vários sistemas de gestão de negócio, não da parte operacional. Só que hoje em dia, como eu estava falando ali antes também, né, esses dois universos estão se fundindo bastante. Porque eu estou pegando toda a informação de OT, que é uma informação operacional, extraindo ela de forma de tempo real, porque de alguma forma ela vira negócio. Né? E aí foi esse o cenário onde, dentro do Colonial, o pessoal falou assim, olha, parece que invadiram a rede de TI, eles perderam completamente a visão da rede de supervisório de OT e preferiram desligar porque eles não sabiam qual que era a vazão, qual que era a pressão que estava a tubulação, e isso teria que ir no supervisório lá na ponta para ver. E tem gente que diz que não, o que foi afetado foi o supervisório propriamente dito, né? Então esses são os cenários em si do ataque em si da Colonial. E aí essa... Vai, Bruno, tu continua. Só ver se eu entendi corretamente assim. Então digamos que nós temos todos os hardwares e os softwares que controlam a parte das máquinas, e toda aquela questão web, aplicações, sistemas internos, digamos assim, que recebem essas informações desses sistemas mais voltados para as máquinas, né? E viram um dashboard, galerão assim. A galera perdeu essas informações. Perdeu. Tipo, cara, eu não sei quanto é que tá nada, então eu não consigo... Então, para evitar... Pode ser que tá tudo bem com a parte de OT. Mas como eu não sei... Perfeito. E a outra coisa pode ter entrado
por IT que está exposto na internet, por aquele pendrivezinho maroto ou alguma coisa interna, e ter caído direto no software da galera da máquina, da galera dos hardwares lá, digamos assim. Isso, numa sala de um centro de operação, né? Isso, e de lá, por exemplo, parado de ter mandar a informação para cima. Isso aí. Aí eu perco a visibilidade lá na ponta, porque o hardware lá aqui embaixo não está mandando. Né? Isso pode ter acontecido, mas o teu entendimento está correto. Entendeu? Então, eu tenho um NOC, né, de negócio monitorando 24/7, o telão simplesmente apaga. Cara, que pressão que tá essa tubulação? Porque se ela passa também demais, eu posso explodir um canal inteiro. Então, existiu todo esse ponto onde eu, particularmente nos relatórios que eu li, não tive essa visão exata de, foi TI, foi OT, foi os dois, né? Foram os dois universos. Mas o ponto do que você trouxe, tá, Benhur, é justamente esse aspecto, tá? Na hora que eu falo de OT, normalmente eu vou do físico até o supervisório, né? Até o sistema onde, de alguma forma, ele comanda essas máquinas, esses PLCs, ele afeta o ambiente. A partir daqui, eu estou falando de negócio. Eu estou falando de dados, eu estou falando de gerar informação, gerar insights. Aqui é o universo de TI. Então, é um universo onde a gente tem misturado bastante hoje em dia. Eu vou pegar o gancho com isso. Ô Pedro, só antes de pegar o gancho com essa fala, o pessoal não estava mais acostumado que tu ia fazer o podcast aí do lado. Não. Eu ia comentar, talvez se aparecer um gato voador aqui querendo pular por cima de mim, o gato tá enlouquecido aqui. Não, aproveita que é o teu último dia também pro Endrigo assumir semana que vem. Sim, exato. Não, mas direção, eu falei que hoje eu ia pegar no pé dele, né, cara, na volta, mas essa é saudade. Mas, Endrigo, falou várias vezes em negócio, né? Eu acho que deixa eu casar um pouquinho com isso pra gente poder entrar no assunto também do papel do BISO, óbvio, mas em termos das ações estratégicas, né? Como é que tu vê, assim, né, tentando fazer essa mescla, porque cenários de OT, não só focar em security, mas OT security, porque tu falou, ele tá olhando, ele tá monitorando tal coisa, aí tem a tomada de decisão e tem um acompanhamento voltado a negócio. Como é que... Vamos tentar cruzar essas informações para também posicionar a galera, tanto no que faz um BISO, né, o papel de um BISO, que é um tema que a gente não falou aqui no podcast ainda, né? Teve uma oportunidade muito rápida de falar, eu não me lembro com quem, Pedro e Benhur, talvez você se lembre, mas, enfim, alguém mencionou, a gente falou rapidamente. Sim. Tá? Mas tenta cruzar um pouquinho para a gente também localizar o pessoal, nossos ouvintes e quem for acompanhar. E eu estou curioso da tomada de decisão estratégica, assim, em relação a essas coisas, né? Esse papel de gestão. Tá, perfeito. Tá. Como é que funciona o papel do BISO em si? Tá? O papel do BISO ele tem sido bastante difundido, ou melhor, está começando a ser difundido mais aqui na América Latina, principalmente no Brasil, né? Só que em alguns cenários eu tenho visto algumas confusões, né? Então, o BISO é o novo CISO, empresa que não tem CISO começando a contratar BISO. Então, cara, assim, não, né? Vou botar aqui alguns pontos nesse sentido. A figura do BISO, tá? Ela funciona em grandes corporações. Tá? Em grandes corporações, eu vou pegar o cenário onde eu atuo aqui hoje, então eu estou dentro de algumas holdings, né? Dentro da holding principal, a gente tem a figura de um CISO, onde ele é responsável por gerar a estratégia global. Então, ele gera o plano diretor de segurança com base nos insumos que ele recebe. Só que cada uma das empresas de dentro dessa holding, elas são negócios completamente diferentes, completamente apartados, com visões estratégicas e timings diferentes, apetites a risco diferentes. Então, é onde entra a figura do BISO. Então, a figura do BISO é fazer justamente essa ponte entre a estratégia de segurança de uma forma global, a visão de negócio dessa empresa, e você faz esse casamento de um lado para o outro. Tá? Então, a gente faz essa questão de... As pessoas falam muito hoje em dia da questão de vamos fazer um guardrail para que o negócio consiga seguir, remetendo muita parte de Fórmula 1, de corrida e coisas do gênero, né? Então é um cenário onde a gente tenta viabilizar o negócio, não é simplesmente aquela segurança tradicional do tal do cara crachá, né, de ser o catraca da porta, né? Mas é tentar de alguma forma viabilizar um sim. Mas para viabilizar o sim também, a gente também precisa ter pontos de ganho de maturidade do negócio, para que o negócio também entenda risco, né? Então, normalmente, em grandes empresas,
você chega para falar com alguém do negócio, o cara conhece muito bem o negócio dele. E, de novo, pensando na visão do engenheiro, né? Ele conhece muito bem, cara, se eu fizer isso, vende, se eu fizer isso, não vende, se eu mudar essa parte da formulação, eu reduzo o meu custo, ou seja, aumento minha margem, então, pô, tá perfeito. E aí chega aqui um gurizinho e fala assim, cara, vamos falar de risco em cibersegurança. Meu, senta lá no canto, a gente conversa depois, né? Então esse é um cenário que a gente tem que começar a trazer para o negócio e assim, eu e o meu time aprendendo a falar o negócio, mas ao mesmo tempo a gente bota a bibliazinha embaixo do braço e a gente se torna evangelista. Para falar, gente, vamos falar de segurança também. É importante, porque em momento algum, em empresa alguma, você vai ter um time de segurança tão grande quanto teu time de delivery, quanto teu time de tecnologia, teu time de negócio. Jamais. Então você nunca vai conseguir ter 1 para 1. De alguma forma você vai ter que trabalhar na mente das pessoas que estão do outro lado para falar assim, se ele não souber como resolver, ele pelo menos você tem que ensinar essa pessoa a ter um certo crivo para falar assim, cara, isso aqui eu acho que vai feder. Deixa eu chamar um pessoal aqui para conversar. Massa demais. Até legal que tu falou sobre a escala, né? Até tem alguns índices BSIM também, né? Comenta que é 0,5%, né? Teu time de segurança deve ser 0,5% o tamanho do teu time que envolve isso, né? E, obviamente, aí o que a gente vê muito assim, né? Dentro desse mercado de BISOs, né? Os caras muitas vezes pegam um CISO e falam, você tem que defender a empresa, né? Só que o cara tem que entender de tudo, porque ele tem que entender de risco. E os riscos de cada negócio são muito distintos, né? Então, por exemplo, assim, se eu estou dentro de um e-commerce, o risco de pagamento, o risco de entrega, o risco de venda, eles são distintos riscos dentro da segurança, né? Então, tá pedindo praticamente que um CISO seja um super-homem que entenda de tudo, e aí entrou o papel do BISO para ajudar a ter um entendimento melhor daquela unidade de negócio e tudo, né? E aí, o que eu queria te perguntar com isso? O que são os principais riscos dentro de OT? Quais são os top riscos, assim, que tu hoje, ou que tu acredita que seja, ou aquilo que tu já experienciou e acredita que foi o mais importante? Tá. Eu diria que tudo depende do negócio em si na ponta, tá? Se eu tenho uma operação que não tenha riscos à vida, cara, eu tô numa categoria diferente. Só que pegando até o cenário que eu trouxe ali para vocês antes da questão da caldeira, né? A história feliz que eu contei para vocês é que se uma caldeira dessa, um forno desse que derrete metal, parar, ele vai secar. Mas dependendo do quanto eu esquento ele também, ele pode explodir. Aí eu entro com risco à vida. Né? E, não, mas você vai ter risco à vida de uma pessoa. Cara, dependendo disso, é catastrófico. É assunto de jornal nacional, é assunto que vai sair em mídia internacional, porque você tira um bairro do ar. Você tira assim, então esse é o cenário mais crítico que a gente pode ter na ponta, onde envolve vida humana. Tá? Onde envolve um sensor. Exemplo básico também, né? Normalmente quando você vai em uma fábrica, que é o que a gente chama de estamparia, né? Que você tem uma chapa de aço e vem duas prensas e pressionam, esse é um processo de estamparia. Uma pessoa que trabalha pegando essa chapa e joga para o lado, coloca outra chapa e coloca a máquina, normalmente ela tem 2 pontos para indicar, eu estou travando, estou com as 2 mãos fora da máquina para que a prensa consiga atuar. E se eu conseguir de alguma forma afetar para que se eu apertar a primeira e não apertar a segunda, esse negócio aconteça e arranca a mão da pessoa. Estou afetando uma pessoa. Né? Então, de novo, o meu maior risco sempre é a vida. Eu posso afetar a vida de uma comunidade, uma vida de uma pessoa. Tá? Esse é um cenário mais crítico de OT. Aí, obviamente, os outros cenários, vocês devem estar acostumados, que são os cenários tradicionais que eu tenho com a TI também. Cara, eu paro a produção, eu paro faturamento, eu paro delivery, esse tipo de coisa. Mas dentro de OT, na minha visão,
o principal cenário de risco que eu tenho realmente é vida. Muito interessante. Muito interessante. Uma coisa para voltar um pouquinho no sentido da subir a escala de abstração dessa história toda, qual foi exatamente a necessidade, ou qual é a necessidade que impulsionou as diferentes empresas, diferentes ramos de negócio que oferecem, enfim, produtos diferentes, né, no caso, por exemplo, de uma indústria. O que foi que impulsionou eles a quererem se aproximar mais da parte da TI e tirar as suas máquinas que estavam funcionando desde sempre para eles, né? Assim, há anos isso aqui funciona. Por que nós vamos querer colocar um RJ45 na ponta disso aqui e abrir isso para fora, saca? Qual foi a necessidade? Porque talvez um pouco, eu penso assim, né? Já para trazer a discussão, talvez um pouco mais de controle, talvez produzir dados, né? Para poder fazer tomada de decisão dentro da produção deles. Mas assim, houve uma parar e pensar no custo-benefício que isso nos daria, ou muitas vezes aconteceu de ir indo, assim, meio que pela novidade da coisa? Cara, eu acho que você já me deu um pouco da resposta na pergunta, né? É mais a facilidade de tomada de ação, controle. Pedro, vamos fazer o seguinte, a partir de amanhã, para você acessar as coisas do trabalho é só no escritório, tá? Ah, não, mas eu tenho uma viagem aí para um país que você foi, não sei o quê, você vai ter que ver os e-mails. Não, é só do escritório. Tá? Então, existe essa questão da acessibilidade da informação, né, que precisou, porque na hora que um executivo quer ter uma tomada de decisão de acelera a produção, para a produção, tá acontecendo certo, não tá, ou até muita questão da globalização, eu tenho, sei lá, vou pegar exemplos, né, eu tenho um gerente de produção que ele é responsável por mais de uma planta espalhada no Brasil, cenários aqui. Então, como é que essa pessoa vai monitorar, gerenciar de um ponto a informação se ela não está com a informação na mão? Então, isso veio vindo. E infelizmente, é um processo que a gente vê padrão dentro do universo de TI das outras coisas, né? A gente fala assim, não, cara, é só conectar aqui, aí pegando um hype que vocês estão falando também da parte do ChatGPT, é só jogar os dados lá dentro que sai. Alguém chamou alguém para falar de segurança aqui? Alguém chamou para falar de protocolo seguro? Óbvio que não, né? Aí surge todo esse universo, né? Surge, não, ó, tá vendo que legal, consegui botar um dashboard aqui com a visão de produção online que o meu executivo que está na Letônia, né? Tá perto da Tailândia ali, tá vendo alguma coisa, né? E aí assim, Pegou o momento. Oi? Não. Então, esse é o tipo de problema que a gente acaba tendo, né? Que foi feito toda essa ideia, cara, é sensacional esse tipo de coisa. Eu acho que toda a parte de tecnologia tá aí para ajudar, mas aí conectando com a visão lá de AppSec, que a gente fala muito de shift left, né? Cara, que também é um shift left ferrado, né? Eu tenho que, na hora que eu pensar, que eu tenho a ideação de um produto, de um negócio, vamos falar de segurança também, vamos falar de como é que eu faço esse negócio sem ter problema. Sim, interessante. Eu te falar... Fala, Pedro, fala. Não, é só pra... Hoje tu tem... Hoje eu posso. Hoje tu pode eu também estava pensando assim, baseado no que tu estava dizendo, Rodrigo, antes ali, na questão do planejamento que o engenheiro vai fazer para alguma peça, algum maquinário, alguma coisa assim, como é que o maquinário vai responder. Também tem algumas coisas que... Por isso que me veio essa pergunta na cabeça, e essa dúvida em relação à necessidade, assim, e tal, porque tem algumas coisas que me parecem que elas vão um pouco, talvez... não contra esse trazer de informação, né? Mas a natureza delas complica um pouco isso, porque, por exemplo, que nem esse exemplo que você tinha dado antes, o engenheiro às vezes não planejou comportamentos estranhos daquela peça que faz assim. A peça anda da direita para a esquerda, né? Ele não planejou comportamentos estranhos. O software não sabe tratar entradas que não sejam para a esquerda ou para a direita. E aí, ele realmente não precisa que isso seja feito, ele não precisa ir para frente ou para trás, ele não precisa pensar fora do estilo do objetivo inicial que ele tinha, né? Só que isso é intrínseco na maneira como se lida com TI, né? Com tecnologia da informação no geral. Tem que se saber que as coisas vão operar de jeitos imprevistos e o melhor é que a coisa que tu está projetando saiba responder a isso, né?
Então eu vejo essa contradição um pouco, assim, sabe? Esse choque que existe entre as duas formas de pensar. E eu acho que isso que me trouxe a dúvida anterior, saca? Não, você tem razão nesse ponto, Pedro, só que assim, você tá colocando também nesse aspecto, dentro da timeline, dentro da linha do tempo, né? Não, hoje a gente fala muito sobre isso. Só que quando eu falo nessa fundição, por exemplo, esse hardware tá lá há 40 anos, há 30 anos de forma interrupta. A pessoa que fez isso naquela época teve essa visão do corner case, né? Ah, mas é simples, é só trocar o hardware. Beleza, você tem alguns milhões aí sobrando para a gente fazer a compra do equipamento e mais alguns outros milhões para a gente fazer um projeto de parada de fábrica, tantos meses de desmontagem, montagem. Então, entra esse sentido do fator complicômetro. De novo, essa é a grande diferença de eu falar de patch management em OT do que de TI. De TI normalmente, e olha que TI já é difícil, né? Ah, eu vou fazer atualização de um ERP. Você falar isso para um CEO, ele dá uns 3 tremelique nele, né? Vai falar isso vamos falar assim, cara, então, sabe aquele PLC que roda há 40 anos? Saiu um driver novo para ele, né? Saiu um firmware novo para ele semana passada. Vamos aplicar? Cara, não vai fazer. Não vai, ele vai olhar para ti assim, meu amigão, senta lá no cantinho, depois a gente conversa, tá? Não, Nossa, até... Fala. Legal, Rodrigo, porque se a gente fosse pensar hipoteticamente o cenário de ataque tempos atrás, né? O que um hacker precisaria? Precisaria estar dentro da fábrica, né? Exato. E é um cenário até diferente de hoje, que ele pode, de fato, estar em qualquer lugar por meios distintos, né? Então, a superfície e interação de ataque muda muito, né? Então, a visão de exposição, ela aumenta com o tempo, né? Então, realmente, aí nós estamos falando de compatibilidade, né? Aí eu acho que entra muito legal aquela definição da segurança quando a gente fala em camadas, né? Não necessariamente camadas para proteger de diversas coisas, mas para proteger o legado, né? Talvez tu tenha um legado, aí tu precisa dar uma outra camada, porque tu não é capaz de proteger aquela camada principal por ela mesma, né? Tu precisa ter uma outra em volta. Aí tu vai ter aquela camada, daqui a pouquinho de internet, ela vai ficar legada. Ela vai precisar de uma outra camada para manter retrocompatibilidade em segurança também, né? Exato. E às vezes você fala até em desconexão, tá? Então, se é algo que é muito crítico, que pode dar assim um problema muito grande, você fala assim, gente, qual que é o risco de eu não ter ela online? Tal. E o risco de eu ter ela online é isso. Então, assim, é uma discussão que ela tem que ser sempre muito pautada em risco, né? E aí a decisão é feita tomando com base nesse viés técnico, obviamente monetário, né, quando a gente fala da parte de empresas que são com fim lucrativo, e risco na ponta. E o que eu ia mencionar, Andrew, antes ali, que hoje eu tô segurando as perguntas aí, pô, é essa aí, Pedro, hoje tu merece. Então eu ia mencionar se tu tem trazendo, a gente tá falando bastante de risco, né, e isso, o Benhur já perguntou, os principais, aí tu trouxe essa questão das relações com a vida, né. Eu quero cruzar um pouquinho essa pergunta, na verdade 2 perguntas, tá? Mas eu vou separar elas, não vou fazer uma atrás da outra, depois eu faço a segunda. A primeira em relação eu falei a tomada de decisão, assim, no sentido de que tu falou, tem um plano de diretor de segurança, o papel do BISO é tentar traduzir isso, né, junto com o pessoal para uma visão de negócio. Como é que é em termos das grandes áreas desse plano diretor, né? Aqui olhando para diversas delas, né? Sei lá, controle de acesso, treinamento, concentração, blá. Como é que tu vê essa inserção especificamente na área de OT Security? Por exemplo, né? A minha pergunta vai porque me veio na cabeça e você falou, poxa, conscientização, por exemplo, né? Tem que conscientizar a galera, tal, beleza. A gente sabe que, especificamente, por exemplo, falando de segurança do trabalho, né? Segurança do trabalho é uma área muito forte em relação a obstáculos, a orientação, a diretrizes, a guidelines, enfim, né? Como é que é isso, assim, no dia a dia, num contexto mais, né, da OT Security ou dessas operações que tu está citando? Tá, perfeito.
Pensando em níveis de maturidade, tá, Dala, nesse ponto, se eu for colocar em uma escadinha, eu diria que quando eu falo de segurança à vida, segurança no trabalho, ela assim está despontando na frente num nível assim descomunal, né? Quando você vai para a indústria, dependendo do nível da indústria, tem várias regras, e se você não segue a regra, o teu colega te chama atenção, né? Então, experimenta entrar num canteiro de obra de uma empreiteira que seja bem atuando de uma forma adequada, entra sem EPI para te ver, entra sem capacete. Você, assim, no mínimo você toma uma chamada de atenção, mas é bem provável que você seja expulso daquela localidade até você colocar todos os EPIs necessários para você entrar, né? Então, assim, esse nível de conscientização, ele já está num outro patamar quando a gente pega do cenário de segurança física, da segurança pessoal, vamos dizer assim, né? E principalmente voltando para a segurança do trabalho. Quando eu falo na outra, eu vou colocar assim, meio que numa outra ponta aqui, melhor, no meio, né? É a parte que a gente vive aqui mais no dia a dia, que é a segurança da informação. Acho que a gente já está munido de muita informação, a gente fala muito sobre isso, fala de ransomware, teve bastante ataque conhecido, bastante empresa parou, junto com pandemia, ou você lia a notícia de Covid, ou você lia a notícia de que empresa foi atacada. Então, assim, a gente teve uma enxurrada desse tipo de informação, que gera pânico em muita gente, né? E eu acho que falta, de alguma forma, a parte da conscientização, porque gerar pânico por gerar pânico, qual que é o resultado que eu estou gerando? Qual que é o outro cenário? Qual que é o benefício que eu vou gerar? Eu simplesmente vou gerar uma população com pânico, mas ela vai saber como agir em casos de phishing? Ela vai saber como identificar? Não, ela só vai saber que X% da população cai em phishing, né? E aí, quando eu falo em OT, na minha opinião, ela está abaixo disso tudo, porque é algo que a gente está engatinhando, né? A gente pegou todo o universo de TI, depois que a TI evoluiu bastante, começou a falar de segurança mais forte. O OT está anos-luz na nossa frente do propósito dela, mas hoje a gente está falando assim, gente, sabia que dá para fazer maldade aí? Aí o cara, não dá. Aí o cara vai lá e passa o A ao invés de passar o 1. A aplicação cai. Não, mas você não deve passar o 1. Você não deve passar o A, você tem que passar 1. E o PLC não vai aceitar, porque você está nessa máquina, né? Mas agora eu estou naquela máquina lá na China. Aí o cara, veja bem, acho que agora eu tenho um problema. Legal. Então, a minha leitura de níveis de maturidade estão nessas frentes, tá? Muito bom, muito bom. Segue lá. Senão eu vou eu. Os nego travaram aí, cara. O que é isso? Cara? Não, eu tava desmutando. Vai lá, porque senão eu vou perguntar a clássica depois, tá? Vai lá, segue lá. Mas eu quero aqui pra saber da treta, né? Rodrigo, a gente falou de risco, né? Poxa, bacana. Mas tu tem pra gente uma história de algum problema que você tenha passado nessa carreira de OT, ou de alguma, não sei se vulnerabilidade é o termo que se fala dentro dessa área também, mas se tu puder nos trazer um exemplo do tipo, cara, o que o cara de OT tem que estar preparado para responder ou para proteger, etc. Porque esse tipo de ataque aqui, ó, que vocês não imaginam acontece. Só falo na presença do meu jogado, gente. Ou alguma coisa do cenário de OT em geral, não precisa ser teu, mas pode ser tipo assim, ó, cara, tem a vulnerabilidade, tipo, a gente tá acostumado com o SQL Injection, né? O que seria o OASP top 3 do SQL Injection de OT? Isso. Cara, é complexo, tá, a tua pergunta, Benhur, porque os hardwares, eles são muito específicos, tá? Uma das coisas que eu estava acompanhando... Bom, aí a gente pode entrar nas tradicionais que a gente já conhece de mercado, aí quando fala de Stuxnet, quando fala da Colonial Pipeline e tudo mais, mas assim...
a minha leitura, e tem um cenário que eu vi, inclusive de uma palestra na H2HC do Brian, tá, justamente sobre esse tempo aqui, sobre esses tempos, esses termos de OT e tudo mais, ele fez uma pesquisa muito forte da parte de trens da Alemanha, tá? Da questão da evolução dos trens, que quantidade de vias no cabo de comunicação de locomotiva, tudo mais, e ele descobriu que, cara, em alguns determinados pontos da cidade, existe uma caixinha colocada no chão, com um hardware que controla o sensor de mudança de trilho. E você pode colocar um computador ali, injetar a informação e você faz um estrago ferrado, tá? Então, assim, esse é o cenário, cara, que eu vejo do problemático de OT. Você me falou ali da parte de um WASP Top 10 da vida quanto ao OT. Eu confesso que eu desconheço se existe algo similar. Se tiver... Eu vou procurar, tá? Se tiver, eu trago para vocês depois. Se não tiver, vamos se juntar e vamos criar aqui, porque é certeza que a gente vai ter que falar a respeito disso também, tá? Não sei se eu te ajudei na resposta ou fugi um pouco dela, tá, Benhur? Que é bem complexa. Não, eu entendo, mas até entrando um pouquinho mais nesse problema em si das caixinhas ali, né? Quando tu comentou assim, pô, o cara pode trazer um computador, plugar, né? Aí, pô, sair enviando payload na porta, ver o que fecha, o que não fecha, enfim. Mas o cara conseguiria fazer isso por rede ou ele teria que estar fisicamente com o cabo plugado nessa caixa? Chegou a ter essa informação desse tag? A conversa que eu tive com ele é que inicialmente nos trens de 1960, 70 não seria possível porque, de novo, tinha que estar sempre físico, então o ataque era físico, né? Mas aí entrando na questão de não, vamos ter uma central de monitoração onde eu vejo as linhas, tudo mais, eles simplesmente pegaram esse cabo e trouxeram para uma central lá longa. Então, é o ponto onde ele começou a ter essa visão de Ethernet, sim. Tá? Então, de poder afetar o controle via Ethernet. Perfeito. Deixa agora. Tá, vai. Só quero pegar esse gancho, acho que talvez fique até para a gente trazer o trecho anterior. Rodrigo, uma coisa que a gente fala bastante também aqui, eu vou repetir, tá? Eu sou mais adepto às opiniões pessoais do que propriamente do Tecniquez e afins, tá? No episódio, tá? Outra hora, por falar nos bastidores, falando outra coisa. Mas eu queria entender também, porque quando a gente falou do papel do BISO, assim, vamos lá, né? Vamos ser bem pontual, principalmente pro pessoal que nos consome aqui também, que é uma galera que tá na área, ou tá ingressando, ou tá no meio e tal. E mesmo assim, a galera que tá na área, a exemplo também, né, das pessoas que aqui circulam, não tem lá o conhecimento detalhado sobre esses pontos, BISO ou TCKit, que é uma área nova. São coisas, como tu falou, né? BISO para empresas gigantes, né? Não faz sentido no momento. Então, eu gosto de também trazer, aí, Pedrão, essa aí tu vai curtir, né? Até para te trazer de volta, que eu sei que hoje vamos aproveitar que tu tá nesse embalo aí. A canseira tá batendo, mas eu vou te não, mas eu tô escutando. Tá anotando no papiro? Atento. Sim, aqui, ó. Vocês não vão conseguir ver o que tá escrito. Ele tem mesmo. É o papiro. Os maias faziam assim, tá, Rodrigo? Não sei se tu lembra, mas tinha um tempo, assim, o pessoal tinha papel, tá? Então, sim, mas existia da parte... Na época. Junto com os engenheiros que fizeram o OT lá no início, né? Na forja lá e tal, aí o pessoal usou... Mas eu ia perguntar assim, Rodrigo, como é que é um pouco do dia a dia, do teu dia a dia nessa posição? A gente costuma falar bastante isso, sabe? A gente dá um exemplo aqui, sentou na tua cadeira e aí como é que é um 8 horas da manhã, pegou o café. Não precisa ser às 8, pode ser às 11h30, não tem problema, tá? Pô, Dala, tá bom aí, hein? Depois a gente fala sobre isso. Mas como é que é um pouco do teu dia a dia, assim, em termos de papéis, responsabilidades, função, enfim, nessa posição atual? E pode até fazer um remember de outras posições que tu já teve também. Isso. Não, perfeito. Acho que o Pedro já matou a primeira atividade, né? A primeira é o café. Assim, a gente é máquina de transformar café em alguma coisa. Isso é padrão para todo lugar de tecnologia, né? O café, ele precisa vir sempre. Exato, né? Então, até a gente estava falando nos bastidores aqui, né? A nossa vida se resume a
PowerPoint, Excel e Outlook, né? Basicamente é isso daí. Então, minha vida tá girando entre essas 3 ferramentas. Desculpa, esqueci uma, que é a mais importante de todas, o Teams. Né? Então, tem essa daí também. Mas brincadeiras à parte, né? Pegando um pouco do gancho que você trouxe, tá, Dala, de muita gente queria conhecer de como é que funciona, como é que se prepara para isso. É uma visão, cara, que você tem que começar a pensar mais em negócio do que em tecnologia. Muito massa. Tá? Então, não adianta, não, vou fazer uma ISO, vou fazer uma CISP, vou fazer uma CSLP. Cara, desculpa, de novo, você está focando no técnico. É legal você ter esse tipo de conhecimento, mas como é que a tua empresa faz dinheiro? Da onde é o faturamento dela? Então, esse é um cenário onde tem essa mudança. Tá? Então, é o ponto onde, do meu dia 1, né, do meu onboarding, dentro da posição que eu estou hoje, eu tenho executado aos poucos. É complicado porque a gente tem uma malha muito grande dentro do Brasil, mas cara, dentro disso, eu quero conhecer a ponta. Então, eu quero conhecer a unidade X. O que ela faz lá? Como é que é o processo de ponta a ponta? A outra unidade, outra linha de negócio, né? Então, o dia a dia tem sido muito mais se aproximando das áreas de negócio e tentando trazer todo o time de tecnologia junto para fazer o apoio, né? A gente tem nesse sentido e esse ponto que é muito legal, porque em alguns cenários o time de próprio, a gente tem feito isso tão bem, na minha opinião, né? Desculpa, modéstia a parte minha e do meu time, principalmente, né? Porque quem faz mais coisa é meu time do que eu. A gente tem feito isso tão bem, cara, que muitas das áreas do negócio têm procurado o meu time e a gente tem direcionado, mas você falou isso com o teu interlocutor de TI, não, procurei primeiro vocês, então a gente faz essa cola também, e o time de TI também em vários cenários, tá surgindo um projeto novo, de uma planta nova, de uma tecnologia nova, um M&A, uma joint venture, então a gente começou realmente a entrar no negócio, tá? Então esse é um cenário onde, assim, muda a cabeça completamente, você passa do técnico, o teu técnico acaba se tornando para conversar com o teu time e desdobrar algumas coisas, né? Mas o dia a dia ele acaba se tornando 90%, 80% político, negociação, conflito de interesse, resolução de conflito e coisas do gênero. E a partir da quarta que vem também tem todo esse dia a dia e vai chegar às 9 horas da noite, vai ter que estar aqui também. Isso é uma coisa isso ficou complicado mesmo, eu entendo. Não, eu vou ter que conversar na empresa também, porque eu tenho que colocar essa agenda aqui, e a gente começa às 8h45, né, que a gente acordou, tá no script também. Tá no script. E aí, até aproveitando, Pedro, também, aí depois pode passar o teu dia a dia, como é que vai ser sem a quarta-feira aí, como é que vai ser? Sem estar aqui. Cara, não, mas aproveitando essa ideia agora, fazer o gancho aqui, né? Aproveitando essa ideia nós estamos podcast, a comunicação a passar da informação para frente, assim, para outras pessoas. Como é que quais são algumas estratégias que tu usa para isso, assim, dentro da equipe e tal, e comunicação? Eu sempre me interesso, assim, dentro da equipe, tudo fica bem, porque todo mundo mais ou menos conhece. Mas como é que é a comunicação com pessoas que estão fora da equipe? Pessoas que são, enfim, em diferentes áreas ou diferentes coisas que tu precisa interagir com essas pessoas. Como é que tu faz essa interação, assim? Cara, Pedro, eu diria que, assim, existem alguns cenários, cara, que você falou, dentro da equipe é fácil. Cara, não é. Nem sempre. Porque assim, né, a gente às vezes sofre das brigas que compra, né, e eu comprei uma briga muito forte chamada trabalho remoto. Né? Sim. Então, existe toda essa questão de fazer gestão de time em trabalho remoto. Cara, ao mesmo tempo que é excelente, gera uma série outros de desafios. Né? Então, na questão de gestão de time, na minha visão, a gente tem que falar muito de ter a comunicação aberta. Tá? Então, eu, Endrigo, eu sempre tento estar o mais próximo e disponível para o meu time. Assim, o quanto eles precisam, eu tento responder eles. Tá? Teams, WhatsApp, e-mail. Porque, cara, eles são o meu braço na ponta. Se eles não tiverem, se eu não conseguir de alguma forma desdobrar o que eu quero para eles, desculpa, eu tô lascado. Né?
porque em algum momento eu vou me afastar e eles vão seguir um caminho onde eu tinha acordado com alguma outra área que isso não funcionaria. Então, esse é um ponto, pegando da parte de time, né? Quando eu puxo isso para o mundo externo, vamos dizer assim, para as áreas de negócio, para as outras áreas, tá, Pedro? Aí é cara de pau mesmo. Eu quero falar com alguém da área X. Cara, abre o organograma, ou fulano, você conhece alguém? Ah, conheço, vou te apresentar fulano, Beltrano, queria conhecer qual que é o teu processo de ponta a ponta, prazer, faço isso, aquilo, tem um time todo por trás, a gente está querendo apoiar o business na formato de segurança, então existe esse fator cara de pau, bastante, de ter que seguir e se apresentar. E, cara, isso tem dado, é o ponto que eu falei, né? Tem dado certo porque em alguns momentos o negócio tem vindo procurar. Então, tô achando que tá dando certo. A vida de outra via. E até porque, num contexto, né, como tu falou, num contexto para ter um business é um contexto grande. Então, quando tem um contexto grande, a gente tem muitos processos, muitos setores, muitas pessoas. E isso, acho que a pergunta do Pedro também, né, Pedro? Não sei se também vai na linha de uma das vertentes da nossa atuação, né? Que também tem a necessidade de, tipo assim, tu precisar comprometer as pessoas a participar, discutir sobre seus processos, a gente, né? E é difícil, muitas vezes é muito difícil, né? Arranjar horário, arranjar disposição, as pessoas também disposição, né? Era isso, Pedro? Era bem por esse lado aí mesmo, e eu fico feliz que o Rodrigo trouxe a questão do remoto, né? Que também, que nem a gente falou, tem benefícios e malefícios, né? Mas ele traz alguns desafios bem característicos disso, né? E eu acho que é interessante trazer também para isso um lado que a gente gosta de abordar aqui, geralmente, é a questão tu comentou ali sobre eu tenho que estar sempre disponível para o meu time, o pessoal tem que conseguir, eu preciso sanar as dificuldades, as dúvidas e as questões o mais rápido possível, e para também criar esse ambiente de confiança contigo e de como é que eu posso dizer? Solução rápida, né? Soluções rápidas nos problemas. Mas como é que tu tem feito para equilibrar isso com a tua própria organização de trabalho que tu vai ter, que tu não pode ficar o tempo inteiro olhando o celular? A gente comumente fala isso aqui, né? Que não tem como tu passar o dia inteiro no WhatsApp, né? Não dá, respondendo e-mail e WhatsApp. Mas, além disso, assim, na tua organização de trabalho, mas na tua organização, na tua vida pessoal também, né? Em esses limites que tu tem que impor para poder também te manter bem, manter, sendo possível, atuar no futuro, assim, a longo prazo, né? Não, perfeito, tá? Então, pegando aqui a parte de time, tá? Então, o que eu gosto de estabelecer? E aí é o ponto onde alguns ritos da parte da época de dev eu comecei a adotar para cá para dentro. Tá? Então, eu faço um check-in semanal com os meus diretos, justamente para a gente definir prioridade, para a gente definir o que aconteceu, fazer uma espécie de uma retrospectiva também do que está acontecendo, né? Então é algo que a gente faz isso de forma semanal para justamente ter esse tempo, tá? Um ponto, cara, que eu aprendi isso com um diretor meu em alguma outra empresa, que eu achei sensacional esse termo, e eu adotei, tá? Eu já adotava a postura, mas eu adotei o termo depois mesmo da parte da postura, né? Que é a questão do Vegas Mode, né? Então, cara, dentro do time a gente pode se estapear, pode brigar, pode definir, a gente vai discutir sempre ideias, vai discutir sempre fatos, obviamente sempre com respeito, eu não estou desrespeitando o Dala, eu só não concordo com a ideia do Dala, e eu vou trazer meus pontos, ele as deles, e em algum momento a gente tem que estabelecer, ter a visão uníssona, e para fora a gente tem que ter essa visão uníssona, né? Então a gente tem que, cara, a gente é um senso de unidade, tá? Então esse é um ponto que eu tenho levado bastante nesse cenário pro time, tá? Cara, eu diria, Pedro, que no início ele é mais complexo. Então, na hora que entra alguém no time para fazer um onboarding, cara, ele se torna um pouco mais complexo para entrar nesses ritos, para pegar essa visão da cultura. Mas a partir do momento que você tem esse catch-up e esse ponto de contato semanal,
a pessoa começa a entender também a minha forma de pensar, eu começo também a entender a forma de pensar do fulano, e aí é o ponto onde eu gosto muito que, cara, o outro lado, né, o meu subordinado, o meu time, ele começa a pensar, cara, isso daqui eu acho que vai dar ruim. E aí não vem a pergunta, vem simplesmente a informação. Endrigo, aprovei porque senão ia acontecer isso. Endrigo, cara, desculpa, tive que cortar, vai ser escalado para ti, mas, cara, eu vi isso, tá? Então, assim, esse é o ponto que, na minha visão, quanto mais você se comunica, mais você gera esse senso de uníssono, de, cara, pensamos de uma forma parecida, por mais que a gente tenha as faculdades diferentes, né, os valores diferentes, né, e tenha conceitos diferentes, eu acho que a gente consegue acabar divergindo, ou melhor, convergindo para um ponto único e gerar respostas. Nesse ponto, eu vi uma coisa interessante há um tempo atrás, assim, falando sobre... Eu procuro pesquisar um pouco sobre essa área, assim, para também para me auxiliar, né, nas minhas necessidades. Na WCS também. Exatamente. Mas aí eu vi uma parada interessante que eu acho que casa bem com o que tu tá dizendo, e eu acho que é um jeito legal de entender, que é a coisa que, assim, a gente, digamos que eu e tu, André, temos um ponto que nós não estamos conseguindo alinhar por onde é que a gente tem que ir. Vamos dizer que a gente tem alguma divergência de opinião em como solucionar algum problema, né? Só que a nossa divergência está localizada só no nível de análise e o problema X, né? Problema 1, vamos dizer assim. Se a gente subir um nível e perguntar assim, tá, mas beleza, nós não estamos bem certos para onde é que a gente tem que ir nessa questão, mas o que a gente quer para o time? A gente quer que o time fique, né, todo mundo fique bem e que a gente consiga concluir as tarefas que nós temos planejado para esse trimestre. Beleza. Tá, aí digamos que o dado aí traz uma questão que complica esse objetivo de concluir as tarefas para do trimestre, né? Vamos dizer que existe um ponto de divergência ali. Se a gente subir um nível acima de novo, vamos dizer, tá, tudo bem, mas qual que é o objetivo que nós temos geral na empresa? A empresa, nós queremos atingir esse nível de faturamento, vamos dizer assim. Uhum. É um marcador. Todo mundo concorda que nós queremos fazer mais dinheiro, né? Todo mundo concorda Perfeito. Que a empresa tem que... Então, tipo assim, em algum momento nós vamos concordar, né? Em algum momento nós vamos concordar. Uma vez encontrando esse ponto de concordância, a gente consegue ir descendo devagarzinho e até solucionar esse conflito de ideias em como resolver problemas menores. Mas é não ficar preso no problema menor e achar que o problema menor, o problema pequeno, né, lá, o micro, é todo o universo. Tipo assim, se eu e o Dado discordamos nesse ponto aqui, não tenho o que fazer mais, agora já era, entendeu? E não é assim, né? Não é assim, né, Pedro? Como é que é? Fala como é que é quando a gente discorda. Não, as pessoas precisam... filosofia, né? Exato, pura. A gente tem que conseguir usar a comunicação para gerar uma solução para o problema, né? E não, mas eu gostei muito da fala. Ficar Rodrigo, preso na divergência. Desculpa, eu gostei muito, Rodrigo, dessa interpretação, porque a gente fala bastante aqui, até para externar, assim, dessa... Como tu falou, né? O que é nosso é nosso, né? Eu brinco que falas do que eu aprendi com o técnico do meu time, aqui, com o Renato Gaúcho, aqui, eu tenho um time. Ele fala assim, eu tenho um time, cara, eu tenho um grupo, é isso aí. E é legal o pessoal entender essas formas de pensar, mas não como as verdades, é o que eu costumo dizer, não é a verdade absoluta. Eu só queria fazer um comentário antes de caminhar aí, Pedro, que a Milena ali falou, vai ficar complicada essa agenda. Tá ficando densa, né? Antes, Rodrigo. Mas a gente... Não. A Mi é um dos meus braços dentro do time, tá? É assim, ela é sensacional. Milena, então já vamos separar lá, vamos agenda compartilhada, das 9 às 10 e pouco aí, tá? E Pedrão, encaminhamentos, né? Porque chegamos na hora fatídica até. Mas só um ponto ali antes, tá? Que a gente tá. Desculpa ali, mas eu falei da questão de se junta, se quebra tudo mais. Eu não lembro se eu usei a expressão que, cara, meu diretor usava, que é a questão do Vegas Mode. Eu não falei a respeito disso, né? Cara, o que acontece em Vegas fica em Vegas. Imagino que é o que não, mas beleza, ele falou. Em Vegas, Isso, o que acontece em Vegas fica em Vegas, cara. Então, cara, vamos se estapear, vamos discutir, vamos fazer tudo, cara. O que aconteceu aqui fica aqui e já era, né? Então, esse é o ponto que a gente consegue essa cultura aí dentro do time.
Tu gosta, Andrigo, bastante, se identifica bastante com essa área de gerir pessoas e tal? Tu gosta bastante disso, não? Cara, gosto bastante. Que legal. É o ponto onde eu tenho me preparado para fazer essa mudança, tá, Dala? Então eu entrei dentro do início de carreira completamente técnico, mas ao longo da carreira eu comecei a puxar mais para o lado de gestão, lado de pessoas, e então foi onde eu comecei também a ter as guinadas aí, as oportunidades que eu recebi ao longo da carreira. E, cara, é sensacional, né? O computador, até um certo ponto, ele te obedece, né? Pessoas não. Então, você tem que trabalhar de uma forma muito mais persuasiva, explicar. É gostoso, é divertido o desafio que a gente tem quando a gente fala com pessoas. Legal. Eu me identifico pra caramba, tô num momento similar, e eu queria até mandar esse recado aí, ó, pro diretor aqui, que ouviu isso de mim sexta-feira, direção, que o prazer da semana são as trocas que a gente tem aí. Mas, Pedrão, chega, o Dala já, né, já tomei conta. Não, é que é o seguinte, o Dala hoje, ele, talvez para me auxiliar, assim, no retorno, eu não sei, né, mas ele trouxe o momento dos finalmente, que normalmente é na marca da 1 hora ali, né, agora estamos com 1h06 quase. Então eu tenho esse fardo terrível, né, de chamar o encerramento do episódio. Essa mãozinha. É sempre uma tristeza, né? É sempre uma coisa assim que ninguém quer fazer, mas alguém tem que fazer, né? Então eu faço isso. Então, para iniciar os finalmente aqui, vamos fazer aquela nossa rodada característico aqui, né? A rodada característica. Benhur, tem algum comentário final que queira fazer? Alguma pensamento de encerramento aqui? Eu queria agradecer muito, muito ao Endrigo por ter explicado um pouco pra gente, né? Diferentes visões do que proteger e diferentes impactos daquilo que a gente protege, né? O que eu saio legal de hoje, assim, desse podcast é, primeiro, né, uma visão e entendimento de onde estão os principais riscos e o que a gente entende por principais riscos, né? Quando trouxe a questão de, cara, se eu errar aqui, tá vendo aquele bairro ali, ó? Tá vendo aquela galera que vai ficar... Tá vendo aquele hospital que vai ficar sem energia elétrica ali? Exato. Então, assim, entender o risco do impacto nas pessoas, né? Então, isso é a primeira questão. E a segunda, por realmente me responder que OT Security não é algo alienígena. Fiquei um pouco frustrado. Não é de passar no pão também, tá? Não é de passar no pão também. Mas a quantidade de complexidade em questão de entender que a complexidade não é só a dificuldade dela em si, mas estar lidando com 40 anos de história que ainda vive. Então, hoje a gente está bastante acostumado ali em sistemas web, né? Em 2 anos alguém dizia assim, cara, e microserviços então nem se fala, né? A gente derruba uma parte, reescreve, derruba depois, reescreve, derruba depois, reescreve, né? Então a gente está sempre caminhando com isso. Agora, quando você precisa de fato, né? Essa parte do derruba, reescreve, pode te custar meia década, aí a gente já pensa um pouco diferente e a questão precisa, né, manter aquilo, porque se algo se mantém estável por 40 anos, no mínimo a gente precisa dar um voto de confiança, né? Sim. Certeza. Massa demais. Dala, comentários finais, tem alguma pérola que gostaria de... Não, cara, eu tô assim, a gente vai, como diz o Endrigo, né, o Vegas Mode, né, depois a gente se solteia um pouquinho ali e tá tudo certo. 5 minutos sem perder amizade. Mas aí nem vai ser tão Vegas Mode, porque o Endrigo, como já disse, né, vai participar, então agora ele faz parte também do time, então tá tudo certo. Mas brincadeira da parte, além do agradecimento, eu acho que tem uma visão que tu traz aqui que eu queria comentar, que eu acho que é legal pra galera. Mais uma vez, se repete aqui no nosso episódio. Passa episódio, vai episódio. A gente fala mais de opiniões, de visão de gestão, do papel da importância de discutir segurança frequentemente, de envolver pessoas, de negócio. Estamos falando de negócio, e cada vez discutindo menos aqui, mas não diminuindo e nem longe disso, porque a gente precisa da parte técnica operacional sempre, né? Mas é muito legal tu trazer isso para a galera, para
que também serve de espelho, né? A gente sabe que é importante, é uma área que precisa também a gente poder ouvir e conhecer um pouquinho dessas coisas diferentes. Minha última deixa assim para ti, a pergunta, assim, sei lá, eu queria te perguntar mais o que tu tá vislumbrando, acho que tu já mais ou menos respondeu, como segmento da tua carreira, assim, né, de desenvolvimento pessoal, né, mais o que tu tá buscando mais conhecer, né, embora tu já tenha mais ou menos respondido que essa parte da gestão, mas eu queria saber um pouco mais o que tu tá investindo o teu tempo para além, né, do teu espaço de trabalho, que de certa forma é um aprendizado, é um espaço de aprendizado, como sempre já diria Paulo Freire. Então, como é que tu está vislumbrando isso, os próximos capítulos? Não, perfeito, Dala. Eu tenho vislumbrado, assim, em algumas vertentes, tá? Uma delas é esse capítulo novo na minha vida chamado de OT. Eu tive experiências pregressas para atuar em desenvolvimento para essa área, desenvolvimento de softwares que vão extrair algum tipo de informação, mas não pensava jamais em falar em segurança, então tenho estudado a respeito desse cenário, tem uma infinidade de coisas, tem uma pancada de documentação, protocolo, então assim, mas eu também não quero virar um especialista nesse tema, alguém que vai entrar no Bit and Byte e poder discutir algo nesse nível. Então eu quero ter uma visão um pouco mais ampla e rasa quando eu falo de OT, até para poder conversar na hora que a gente estiver fazendo uma construção de um novo parque, uma construção de uma nova planta, algo nesse sentido, tem insumo suficiente para poder entrar numa discussão de alto nível nesse sentido. Então essa é uma vertente, né? Outra vertente que eu sempre estudo, continuo estudando, é como a empresa que eu estou ganha dinheiro e como ela vai se mudar para continuar ganhando dinheiro, novos negócios, novas contratações, novas fusões. Então, essa é uma outra vertente que eu estudo. E aí, o ponto aqui, desde a época da minha migração para o papel de me tornar um líder, cara, é a terceira vertente, que é a liderança. Estudar, conhecer ferramenta, e é sempre a discussão que eu tive, muito forte, inclusive, com... Numa das empresas anteriores que eu passei, a gente teve um treinamento para primeiros líderes, né? Foi sensacional, e aí ela trouxe alguns mecanismos, né? Então, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Eu falei assim, gente, legal, você me trouxe um monte de ferramenta, mas, cara, em que momento eu executo isso? Porque se eu simplesmente executar, pode parecer robotizado. Aí eu perco o funcionário do outro lado. Então ela abriu, regalou o olho, veja bem, tem um momento, falei assim, então vamos conversar, né? Não é simplesmente, eu vou perguntar do filho do cara e anota no nome nome do filho do cara. Cara, mas, a gente nunca falou a respeito de filho, eu vou anotar o nome do filho por quê? Então, assim, são coisas que é legal, é importante, mas, na minha opinião, tem que cuidar para não se tornar robotizado, que a gente tende muito, ainda mais quando a gente vem de tech, tentar transformar a parte humana em robotizada, automatizada, né? Dala, e aí, idade, não sei o quê, Pedro, idade, não... E eu anotando. Semana que vem, foda-se, esqueci tudo. Desculpa. Não, é isso aí. Tá liberado. É engraçado pensar nesse ponto, assim, eu já vi também o pessoal falando que a intenção tem um cheiro, né? O cara, quando faz uma coisa dessa, assim, que tu sabe, com essas segundas intenções, assim, de usar alguma ferramenta sociocomportamental, assim, a galera normalmente se liga que tem alguma coisa estranha acontecendo ali, tá ligado? Exato, exatamente. Mas é isso aí, pessoal. Acho que nós estamos bem aqui, né? 1h e 13 minutos. É importante sempre lembrar, né, que todos nós estamos aqui no YouTube e na Twitch, certo? E que nós precisamos fazer aquele agradecimento clássico às pessoas que estão até agora conosco na live, certo? Nas duas lives, na Twitch e no YouTube, né? Então, sempre aquele agradecimento. E aquelas que vão acompanhar posteriormente. Que vão ainda no futuro, porque esse episódio estará disponível completamente no YouTube, no Spotify e todos os outros agregadores de podcast que a gente tem, que qualquer um pode ter acesso aí, né? É totalmente 0800. O Thiago até colocou ali esse comentário. O 0800 Sim. É a piada interna? Não, é que é de graça, né? Isso quer dizer que é de graça. Tu não tá, tu tava fora esse tempo aí, tu perdeu essa piada interna aí. Mas eu tô só esperando ver se tu vai esquecer, mas eu acho que tu vai esquecer. Vamos lá, vai lá, segue o baile.
Talvez, então, talvez. Assim Não, como se eu tu for esqueceu, esquecer, por assim favor, como me tu esqueceu lembre. no início, quero saber se tu Sim. vai esquecendo a palavra do convidado também para o Ah, não, é encerramento, que eu cara. considerei a palavra como tendo dado ali naquele não, momento. Mas tá bom, Rodrigo, então. Endrigo, por obrigado favor, pela tua tem presença algum em Contos, tá? comentário Essa que tu queira principalmente pra fazer gente final, alguma encerramento. pérola que tu queira colocar aqui para as pessoas no final, por favor, esse é o momento de fazê-lo. Não, de novo aqui, Dala, Pedro, Benhur e todo o time da WSS, Qualis e X-Labs por estar proporcionando esse espaço aqui pra gente, cara, excelente, adorei o papo com vocês. De novo, muito obrigado pelo convite, gente. E quem tá gostando aí do episódio, curte, se inscreve, compartilha. Exatamente. Te quebrei, né, Pedro? Não, inclusive, esse momento é o momento que tem o Benhur é mais confortável, mas eu e o Das temos um profundo desconforto em falar, se inscreve, dá like, não sei o quê. Cara, a gente sempre fica meio assim. Falta o espíritozinho blogueirinho, assim, sabe? Cara, Exato. eu achei que eu ia escutar pra caramba sobre papel do Biso, ou T-Security, mas a gente teve uma aula. Thiago, anota essa aí, ó. Essa pode ir até pro corte. 0800 de como proceder no podcast, cara, com o Endrigo Antonini, cara. Ele tem o talento, cara. Vai ser o teu, cara. É a condução maestral. Então, Endrigo, obrigado por estar aqui novamente, né? A gente sempre é um agradecimento muito profundo da nossa parte com os convidados que se dispõem a vir aqui. A gente também... Eu gosto sempre de comentar, isso é quarta-feira, são 10h22 agora, que nem sempre é o momento mais oportuno, mas é sempre um prazer receber todos os nossos convidados. Em especial, tu foi excelente a nossa conversa hoje, então muito, muito obrigado pela participação. De novo, muito obrigado pessoal da live, e nós estaremos aqui novamente semana que vem, né? 9 horas da noite, estaremos ao vivo no YouTube e na Twitch, certo? Para todo o Brasil. Todo o Brasil estará nos não assistindo. Só o Brasil, né? O YouTube tem essa possibilidade. Exato. Uma coisa legal também, né? Tem uma questão... depois do papel... que ele tá virando essa... Mas é que eu experienciei agora, bem próximo assim, de mim, a questão da barreira da língua, né? A barreira da língua, ela é um problema também. Ela é um problema também. É que o pessoal lá não fala muito português lá, né? Não. Deixa pra lá. Eu vou dizer que não é todo lugar que fala português também, tem essa questão. E o Thiago assim, só pra finalizar, e o EP2 quando? Aí, ó, Endrigo, já tá... Também, e a parte 2. Primeiro tem que descansar, depois vamos olhar a agenda lá junto com a Milena, Isso. Boa. Tem que ver quando ela me libera. Que vai ser possível. Então, pessoal, muito obrigado pela participação de todo mundo. E até semana que vem, 9 horas, estaremos aqui no YouTube e na Twitch, ao vivo, para todo mundo que quiser nos assistir, estaremos aqui. Então, muito obrigado e até mais. Até. Pessoal, até mais. Até mais.